Agradecemos ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite, com o objetivo de compartilharmos a Sua palavra e de despertar nos corações daqueles que aí não têm a mesma esperança que nós na pessoa de Cristo Jesus, o que significa escolher Jesus como Senhor e Salvador. Nós estudamos na parte da manhã sobre a parábola do trigo e do joio, e nós vamos aproveitar esse mesmo texto agora para enfocar algo relacionado ao evangelismo, a mostrar alguns aspectos aqui desta parábola que nos sugere pensar sobre o cuidado de Deus para com o homem no que diz respeito à salvação, o resgate, a liberdade do homem na pessoa de Cristo Jesus. Para isso, então, convidamos para acompanhar a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, está assim escrito na palavra de Deus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E o próprio Senhor Jesus Cristo, reservadamente esclarecendo aos discípulos que lhes perguntaram qual seria a explicação dessa parábola, a partir do versículo 36 desse mesmo capítulo 13 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo dá a explicação da seguinte forma: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino, tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola é conhecida, nós tratamos deste assunto na parte da manhã, mas queremos destacar aqui 3 aspectos importantes que nos convidam a pensar na importância dessa parábola no contexto da evangelização,
no contexto da divulgação do plano de Deus para a salvação do homem. Em primeiro lugar, nós observamos aqui que o reino de Deus será uma realidade. Dentro do plano maravilhoso de Deus, dividido em dispensações, nós estamos vivendo o momento da dispensação da graça, em que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para que, formando a igreja que compõe de todos aqueles que aceitaram o Salvador nas suas vidas, confessaram os seus pecados, arrependeram da vida mundana que levaram e reconheceram que só o Senhor Jesus Cristo poderia fornecer ao homem esperança eterna nos céus, na presença dele. Esta pregação é a pregação da graça. É a pregação que nós fomos convidados como integrantes da igreja para divulgar em todos os lugares a todas as pessoas que se convertam e voltem para Cristo, para que possam ser seladas para a eternidade dos céus. Porque haverá um dia em que o Senhor Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja, quando não terá mais oportunidade para o homem aceitá-lo como Senhor e Salvador. Esta oportunidade é a oportunidade que nós estamos vivendo. E é importante destacar que esse momento de oferecer a salvação ao homem é um momento que se destaca na palavra de Deus como algo gratuito, é algo que não exige nada do homem, não exige do seu conhecimento filosófico, científico, cultural, não exige do seu poderio econômico, não exige da sua postura religiosa, nada disso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo está buscando voltar o olhar do homem para a cruz do Calvário. Olhar do homem para quem foi pregado ali na cruz sem pecado para morrer em seu lugar. Um olhar do homem para a misericórdia de Deus. Porque o desejo de Deus, desde o princípio, como dissemos hoje na parte da manhã, é ter comunhão com o homem, a sua criatura. Deus sempre transmitiu ao homem esta vontade de viver em comunhão com Ele. Nós sabemos pela palavra que o pecado promoveu esse afastamento. Nós sabemos pela sua palavra que o pecado fez separação entre Deus e os homens. E nem por isso Deus abandonou o homem e o seu propósito, firmado no plano estabelecido por ele. Isto é, de ter o homem em comunhão com ele, Deus. E aí, então, descortina a pessoa de Cristo Jesus, sem pecado, declarando o seu amor, a sua disposição de descer dos céus, de encarnar, de viver aqui e conviver com homens pecadores, que somos nós, justamente para nos resgatar. Então, nós percebemos que a expressão da parábola, procurando destacar o reino de Deus, é porque Deus quer reinar sobre a vida do homem. Deus quer reinar sobre sua vida. E para ser um súdito de Deus, basta
aceitar o plano de salvação dele na pessoa de Cristo Jesus, para que possa ser selado como integrante desse reino. Um outro aspecto importante aqui na parábola é o direcionar a um julgamento. Haverá de acontecer, como até agora tem acontecido ao longo da história, julgamentos no contexto espiritual, nesse relacionamento do homem para com Deus. Quando o homem pecou lá no Éden, Deus travou com ele um julgamento. O homem foi condenado ali, condenado a viver separado de Deus, julgamento. Ele pecou. Ele promoveu essa separação. E como Deus é santo, como Deus é perfeito, não compactua com o pecado, com a desobediência, promoveu esse julgamento, tirando o homem do jardim, deixou de viver no tempo da inocência e passou a produzir para si próprio com o labor do seu trabalho, com sacrifício, com dor, julgamento. E em muitas outras faces na vida do homem, ao longo da história do seu plano, aconteceram julgamentos. No sentido de mostrar para o homem que Deus haverá de cumprir o seu plano. E aqui no texto da parábola, ele aponta para o julgamento final, onde haverá separação entre o bem e o mal, onde haverá separação entre pessoas, aquelas que escolheram Cristo como Senhor e Salvador, e aquelas que não escolheram Cristo, com destinos diferentes. Representado no resultado aqui da parábola, segundo a explicação do próprio Senhor Jesus Cristo, em que o joio será colhido, amarrado e lançado no fogo. E o trigo, por sua vez, será colhido e levado para o celeiro do seu Senhor, representando o descortinar de um plano que haverá de ser cumprido na história da humanidade. Nós temos fé que isso haverá de acontecer, porque já tem acontecido ao longo da história diversos julgamentos mostrando que o homem não está vivendo uma vida descontrolada. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele está escolhendo por seu livre-arbítrio viver com Cristo ou sem Cristo. Mas tudo isso está num absoluto controle do próprio Deus, e inclusive as ações do diabo, conforme registra-nos aqui a parábola e na explicação dela. Em momento algum, o Senhor, na explicação da parábola, disse que o controle de todas as coisas estavam com os servos, que queriam ir lá arrancar o joio do meio do trigo. Não. O controle é do próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Em momento nenhum aqui na parábola, a explicação, embora citar o nome do inimigo, do diabo, alguma atribuição foi dada a ele. Longe do controle de Deus, não foi dado. Todas as coisas aqui escritas e explicadas estão sob o controle de Deus. E é por isso que é
perante Ele que você precisa acertar a sua vida, que nós precisamos acertar a nossa vida. Não é conosco mesmo, não é com o nosso conhecimento, não é com nossa sabedoria, não é com aquilo que nós temos e possuímos, não é com a religiosidade que professamos, mas é com o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro que se apresenta de forma verdadeira no contexto do mundo que possa resolver o problema do homem, a não ser Cristo Jesus. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, a não ser por meio de Cristo Jesus. E isso haverá de acontecer nos julgamentos. E no julgamento final, vai descortinar toda essa verdade. Toda essa verdade. A existência do mal, representado pelo joio. Às vezes nós ficamos pensando, há uma contradição na palavra do Senhor. Diz na Bíblia que Ele é bom. E por que Ele permite o mal permear no meio das pessoas? Às vezes as pessoas pensam que a existência do mal não condiz com o que Deus, na sua palavra, diz ser justo e agir com justiça. Aqui na parábola nós percebemos essa situação. E percebemos também que o propósito do Senhor é, sim, mostrar a sua bondade e a sua justiça. Porque ao aos servos descobrirem que foi semeado joio no meio do trigo, foi semeado o mal no meio do bem, Deus deveria ter agido imediatamente para fazer valer a sua bondade e fazer valer a sua justiça, eliminando o mal imediatamente e fazendo restabelecer a conduta regular do crescimento da semente do trigo de forma salutar para aquele senhor, para ele próprio. Mas, prezados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, é justamente aí que está a bondade e a justiça de Deus. Não se deixar levar pela vontade humana. A vontade dos servos daquele senhor da parábola era resolver o problema imediatamente. Mas o Senhor Jesus Cristo viu que se o problema fosse resolvido da forma como eles apresentaram, haveria de acontecer injustiça. E haveria de descortinar uma vingança do próprio Deus, que não é o propósito dele, no contexto da salvação do homem. No contexto da salvação do homem, Deus estabelece a sua bondade e a sua justiça. Deus não compactua com o pecado. E é por isso que ele providenciou Cristo Jesus para a salvação do homem. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, o justo, e através de Jesus Cristo, ele mostra para nós que ele, Deus, é justo. Ele poderia ter exterminado o homem
com o advento do pecado. Mas não, ele tirou o homem do jardim do Éden, do seu convívio rotineiro e diário, e fez com que o homem produzisse através do seu próprio labor. E percebesse ali que agora ele tinha conhecimento do bem e do mal, e ele iria conduzir a sua vida com o seu livre-arbítrio. E Deus estaria pronto para acolhê-lo, para recebê-lo, como sempre foi ao longo da história. E nós temos experiência disso, as nossas próprias vidas. Não fomos em nenhum momento forçados, coagidos a aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Fomos esclarecidos. E às vezes com veemência. E às vezes com extrema verdade. Aceita Cristo e vai para o céu. Rejeita Cristo e vai para o inferno. É uma palavra dura? É uma palavra dura, mas é a realidade. Faz parte da bondade de Deus. Faz parte da justiça de Deus, que está exemplificado nesta parábola que nós lemos. A parábola também mostra que no julgamento final haverá separação. Haverá separação do bem e do mal. O bem para ser depositado do celeiro do Senhor, que representa aqui os céus, que representa viver com Deus, que representa a fartura, o alimento, que é Ele próprio, na pessoa de Cristo Jesus. E já imaginem, pois, nós, pessoas falíveis, pecadoras, contaminadas, uma vez aceitando Cristo como Senhor Jesus Cristo, sendo lavados, purificados. E essa lavagem e purificação de Deus nas nossas vidas, para nos dar a condição de sermos separados no seu celeiro, na mansão celestial, nos céus, e muito mais ainda, para vivermos eternamente com Cristo, para ter comunhão com Ele na perfeição da palavra comunhão. Aguardamos, pois, essa separação, que para a igreja de Cristo, aqueles que são salvos hoje, e a oportunidade é hoje, é agora, já começa com o arrebatamento. O arrebatamento da igreja que está preparado para acontecer a qualquer momento em face do cumprimento das promessas, das profecias, que já são de conhecimento de cada um de nós. E está muito próximo. As nossas vidas já serão transformadas. Os nossos corpos serão corpos gloriosos para entrarmos com Jesus nos céus. Isso é verdade. Está escrito na Bíblia, está provado por Deus a cada um de nós. Ele nos revela através do Espírito que isso não é crendice, que isso não é religião, que isso não é discriminação de A e B, não, é realidade. E por que de tudo isso? Porque 3 situações importantes aqui na parábola nos sugere pensar em toda essa trajetória da salvação que Jesus Cristo proporciona ao homem. Quando foi levado ao conhecimento do Senhor desse campo, que foi semeado joio no meio do trigo. Embora na leitura do texto parece-nos que
ele assimilou isso de forma natural, mas na realidade isso direciona para a conduta do próprio Cristo quando percebeu o pecado do homem. Tristeza, dor, sofrimento. É evidente que o Senhor daquele campo preparou a boa semente. É evidente que o Senhor daquele campo preparou a terra para receber essa semente. É evidente que o Senhor do campo esperou o momento certo de fazer o plantio. É evidente que o Senhor do campo escolheu as pessoas certas para colaborarem com ele na semeadura da semente do trigo naquele campo. E de repente ele tem a notícia que, no meio de todo esse cuidado que ele teve, o inimigo entrou. O inimigo é astuto. O inimigo é representativo de Satanás. E é dessa forma que ele entrou na vida do homem. Deus criou o homem dentro daquilo que a Bíblia diz que foi a imagem do próprio Deus. É esse cuidado que o semeador teve para plantar. E ele pôde conviver com o fruto da sua criação de forma harmoniosa até o pecado. E Jesus Cristo demonstrou na sua palavra a tristeza do seu coração quando viu o homem no pecado. A tristeza do seu coração quando viu o homem contaminado pelo pecado ali no jardim. Algo que significava a transmissão do pecado para todos os homens, frutos daquela criação. Isso trouxe tristeza nos céus. Isso trouxe tristeza a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O pecado praticado pelo homem, o pecado da desobediência, entristeceu o coração de Deus. Assim como aqui na parábola, entristeceu o coração daquele senhor do campo. E Deus permite o sofrimento por algum tempo, como tem permitido o sofrimento do homem até esse tempo. O sofrimento descortinado no pecado do nosso meio. O convívio com a injustiça bem próximos de nós. A dor que nós sentimos, física, mental, espiritual. As intempéries da vida que acontece bem próximos de nós e às vezes dentro da nossa família. Desastres, mortes, decepções, doenças, dor, consequências do pecado. Da mesma forma, aquele senhor do campo, vendo crescer o trigo que ele plantou com tanto carinho e dedicação, e no meio desse trigo, o joio, o pecado, o diabo, o sofrimento, a dor, a morte. E é por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós vamos morrer.
Muitos dos nossos antepassados já morreram. É o final de todo homem. Mas nós estamos aqui para mostrar para você que morrer com Cristo é melhor. Morrer com Cristo, como a sentença é essa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e vão passar pela morte, é melhor morrer com Cristo. E é por isso que a parábola, ela trata de oportunidade de arrependimento. Ela trata da paciência do Senhor Jesus Cristo para com o homem. Ela trata da misericórdia de Cristo para com a sua criatura. Assim como aquele senhor, imediatamente a pergunta e a prontidão dos seus senhores, não, vamos lá agora, arrancar o joio no meio do trigo. O senhor do campo, não podemos fazer isso. Deixa crescer. No momento da ceifa, haverá a separação. Porque são parecidos, desde a plantação até o crescimento. E as raízes se entrelaçam. E fica dificultoso separar o bem do mal, o joio do trigo. A diferença só acontece quando está dando fruto o trigo, como fomos ensinados hoje de manhã. Só quando está para frutificar que a diferença do trigo sobressai em relação ao joio. E esse espaço de tempo em que cresceram juntos, o bem e o mal, o trigo e o joio, é o tempo que nós chamamos de arrependimento. É o tempo que nós identificamos aqui como o tempo de Deus para dar oportunidade ao homem. É o tempo que nós estamos vivendo hoje, pregando o Evangelho aqui neste lugar e em muitos outros lugares nesse mundo afora. É o tempo de oportunidade. É o tempo de arrependimento. É o tempo em que o homem tem de conhecer a verdade, que é Cristo Jesus, e aceitá-lo como Senhor e Salvador. E foi muito bom o Senhor Jesus Cristo não autorizar essa separação do trigo e do joio lá no embrião. E foi muito bom, dentro do contexto da parábola, o Senhor do campo sabiamente dizer aos seus servos: não vamos arrancar o joio agora do meio do trigo, porque senão corremos o risco de arrancar o trigo também e fazermos injustiça. Ao longo desta história, a Igreja universal de Cristo, a Igreja invisível de Cristo, a Igreja que é o corpo de Cristo, está recebendo pessoas, pecadores, perdidos, sem esperança, a abrigarem debaixo das potentes mãos de Cristo Jesus e serem salvos, selados para a eternidade com Deus. Se nós formos perguntar às pessoas que estão aqui neste salão, nós vamos encontrar pessoas que foram salvas agora,
recentemente, a um tempo mais remoto, a um passado bem longínquo. É justamente esse tempo que o Senhor Jesus Cristo está dando às pessoas perdidas, contaminadas pelo pecado, a aceitarem o seu plano de salvação na cruz do Calvário, confessar o seu pecado e receber a salvação por meio de Cristo Jesus. Que assim seja nesta noite. O mal será queimado e lançado no inferno com o diabo e os seus anjos. O bem será separado. Aqueles que foram salvos e estão sendo salvos por Cristo Jesus e levados para o celeiro do nosso Deus nos céus, para vivermos eternamente com Ele. Que esse seja o nosso alvo. Amém.